Eis que te digo. O podcast do cristão bem informado. Prazer falar com você, Henriqueta, aqui na nossa live. Você é missionária há 34 anos aí, junto com o pastor Davanço, a Emanuele, essa bênção na vida de vocês, né? Emanuele, eu conheci ela pequenininha, né? Agora já está uma moça linda, abençoada, e está junto aí com vocês nessa missão, não é? Realmente é um privilégio, uma alegria participar aqui com você, Márcia. A gente agradece muito o convite. Gente, Márcia é muito querida, olha, de décadas, e nos apoia, né, nesse trabalho missionário. Então, obrigada, é uma alegria estar aqui com você. E a gente está aqui hoje para falar de coisas boas que vocês têm feito. E aí foi como e quando vocês decidiram que tinham que ir para a Albânia? Tinham que ir para a Albânia e falar a palavra de Deus, pregar o Evangelho de Cristo. Vocês já conheciam o idioma? Já conheciam assim, a Albânia? Como é que entraram nesse acordo? Foi no coração dos dois? Ou primeiro foi no coração de um, para depois ser no outro? Conta aí pra gente como é que foi. Bem-vinda mais uma vez, Henriqueta. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão aí, os nossos convidados, né? A cada um, que realmente seja bem oportuno, né? Essa palavra, seu coração. Então, como você... nós... sempre trabalhamos com recuperação de drogadependentes, né? Desde muito... Assim que a gente casou, quando eu conheci o Henrique, ele já trabalhava numa casa de recuperação, então eu abracei a missão e ficamos juntos trabalhando. E fomos convidados para ir para Barretos, até então era no Maranhão, para servir, para abrir uma casa de recuperação em Barretos. E conseguimos lograr bom êxito, não com poucas lutas, depois de 3 anos, e trabalhando, né? A convite do pastor Mauri Trevisan, e uma pessoa muito querida nossa, pastor muito especial. E então o Henrique, gente, foi para uma conferência missionária. Gente, é tudo de bom a conferência. Falar nisso, nós vamos ter agora esse final de semana, acampamento de promotores da missão, Junta de Missões Mundiais, né? Nosso será em Sumaré, na região de São Paulo. Bacana. E é importante demais você participar de conferências. E nessa conferência que ele foi lá em São Paulo, ele ouviu falar sobre a Albânia, ficou muito impactado com a situação da Albânia, de saber que a Albânia era um país muito sofrido e que na sua Constituição, em 67, declarou que Deus não existia, né? Era um país ateísta. 67. E ele chegou assim empolgadíssimo da conferência. E aí nós fomos estudar. A Albânia ainda é um país comunista? Desculpe interromper. A Albânia ainda é um país comunista, Henriqueta? Não. Em 91 caiu o comunismo, né? A Albânia sofreu bastante. Ela tem uma história muito marcada, né? Por desafios e tudo mais. Eu até anotei algumas coisas aqui. A Albânia, ela fica localizada no leste europeu, né? Sim. E situada na Península dos Balcãs e faz fronteira com Montenegro, Kosovo e Macedônia, né? E a Grécia. A língua oficial é albanês, então o povo é extremamente acolhedor e receptivo, a gente ama demais o povo albanês, né? Aprendemos a amar ao longo desses anos, e a Albânia está entre os países menos desenvolvidos da Europa, né? A Albânia é uma república parlamentar e tem uma economia em desenvolvimento, né? E tem atraído um número crescente de turistas devido à beleza natural das praias e o patrimônio histórico. Então, a história da Albânia complexa mudou a sua identidade, né? Cultural única e continua a influenciar o país até hoje. Jorgelina, linda. Jorgelina, muito querida. E então, assim, a gente ouviu falar da Albânia e a Albânia foi, como é que se diz, assim, ela viveu presa, né, ao comunismo por muito tempo, tem uma história que foi dominada pelo Império Otomano, é uma história difícil e teve guerras e tudo mais. Então, com esse contexto, eu confesso que eu tremi nas bases quando o Henrique falou da Albânia. Então, o Henrique gosta muito de desafios. E aí, gente, nós começamos a desmanchar a casa, né? A Emanuele ainda não tinha chegado. Começamos a desmanchar
achar a casa, falamos com a nossa liderança, pastor Mauri e diretoria, e eles prontamente nos apoiaram. E em fevereiro, ou seja, 3 meses depois da conferência missionária, a gente já foi para o treinamento no Centro Transcultural e Missiológico, lá em Belo Horizonte, com o querido pastor Ronald de Sicília. Certo. Então, foi muito especial. Assim, a gente já determinou que a gente ia se capacitar para ir para a Albânia. E assim, depois da capacitação, né, para encurtar a história, a gente sabe que é trabalho diário, é árduo, né, dedicação total, dia e noite, você se capacitando porque é um outro idioma, é uma outra cultura. Chegando lá, vocês chegaram lá quando? Como é a questão da adaptação? Porque eu sei que tem gente aí, ó, tá Juliana, outras pessoas que... Jorgelina não, Jorgelina eu sei, tenho certeza que é missionária, faz missões. Mas tem gente que quer falar do evangelho em outro país, né? Então, explica para essas pessoas aí que não sabem do todo como é se adaptar a uma nova cultura, né? Ir para um outro continente. E ainda com filha pequena, né? No caso de vocês, a Emanuele. Como é que foi tudo isso? Olha, antes eu queria dizer que em 97, final de 97, Henrique ouviu sobre a Albânia. Em 98, nós fomos para o treinamento, né? E Manu chegou após o treinamento, né? Então foi assim, desafiador. Mas, queridos, eu gostaria de falar para vocês que tudo tem o seu tempo, viu? A gente já achou que ia para a Albânia em seguida, então passaram-se alguns anos após o treinamento. Uma hora precisava de sustento, outra hora estava tendo conflito na Albânia. E outra hora as portas não se abriam. E a gente, nesse tempo, começamos a mobilizar e a fazer conferência missionária no Brasil inteiro. Pois bem, fomos aceitos pelas juntas de missões mundiais, fizemos nosso treinamento e chegamos no dia 12 de outubro de 2006 na Albânia. Vocês perceberam, gente, o tanto de tempo que demorou para a gente chegar na Albânia? E a gente não só é sabia... no nosso tempo, né, não Henriqueta? É no tempo de Deus. Não é. Eu achava assim, nossa, gente, nós somos muito pecadores, que esse negócio não sai esse projeto. Mas Deus sabe o tempo certo. De repente ele queria alcançar determinada pessoa, ou não queria que vocês passassem por determinada situação. A gente não sabe. A questão é confiar, ter fé em Deus, saber que o momento certo vai chegar. E ele sempre tem o momento ideal para a gente. Exatamente. Márcia, você tocou num assunto especial, porque nesse tempo nós fomos convidados para abrir uma outra casa de recuperação no Maranhão. Então, se nós tivéssemos ido no tempo proposto, a gente não teria ajudado a abrir. E hoje uma das melhores casas de recuperação do Brasil, que é o Projeto Resgate de Imperatriz, né? Então, nós chegamos na Albânia, sabíamos algumas palavras, bom dia, boa tarde. Giovânia linda, olha, uma minha amiga de infância aí, gente, Giovânia. Olha, bem-vinda, Giovânia. No Tocantins, viu? Que benção. É amigo de Lucas aí. Beijo, Gil. Beijo então, pra Juliana, gente, pro Lucas. nós chegamos na Albânia, gente, a gente sabia só, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor que a gente aprendeu e muito obrigada, né? Então, Shum Falem Deret, Mirman Jazz, Mimbrama, era assim. E imagina a gente chegar na Albânia, nós fomos muito bem recebidos. Eu queria mencionar aqui o quanto é importante você ter amigos, né? Num campo, quando você vai, ter amigos importantes. Eu falei que essa dívida, acho que só no céu lá para a gente se acertar, de tão que foi especial. Então, o pastor Antônio Coelho, ele nos recebeu, junto com o pastor José Anchieta e Nelimar, e a missionária Naja Diba, que está com o Senhor já. Foram missionários assim, e outros, né, como a Fátima, que também está com o Senhor, que marcaram o nosso ministério, que nos ajudaram. Acolhedores, né? Acolhedores. Então, você chegar num país, você precisa de ter amigos, e graças a Deus na Albânia, nós temos, né, a Norma, Benilton e Nancy. Olha, eu não poderia, na época, né, em 2006, Elda e Soraya, então foram queridos muito importantes na nossa vida. Porque nós não sabíamos inglês, algo que a gente sugere para quem vai para o transcultural aprender o inglês. E na escola da Emanuele, que era americana, a Nelimar e o José Anchieta, que ia nos traduzir, davam um desespero, porque a gente queria conversar e não sabia. Mas
As coisas foram encaminhando, né? Desconfortável é você ir para uma igreja durante os 2 anos sem entender nada. Porque você tem um propósito. 2 anos. A gente ia, só sabia aquelas palavrinhas e a junta nos recomendou. O pastor Timichak, você lembra? Sim. Na época ele disse, olha, não usem tradutores, né? Quando você vai no culto, alguém fica traduzindo, por favor, não aceitem, porque vocês têm que educar o seu ouvido. Façam do ministério de vocês o estudo da língua. Gente, isso foi muito difícil. Porque imagine, Henrique e eu somos assim muito dinâmicos. Gostamos de conversar bastante. São bem agitados. E aí é para estudar, não é para trabalhar, não é para desenvolver projetos, você não sabe falar. Eu queria dizer para você, querido, que a gente numa igreja e terminar a reunião e você querer abraçar e conversar com alguém, você não poder, porque você não sabe nada da língua, a não ser aquelas palavrinhas que eu citei. É um desafio. Foi assim, foi um desafio muito grande, né? Mas a gente, nós convidamos 2 adolescentes para nos ensinar o alfabeto em casa. E naquela época a gente não tinha essas facilidades de hoje, né? Isso foi 2006, veja bem. Então a gente dormia com o fone aqui no ouvido, com o alfabeto. A, B, C, D, F, para aprender a língua. Arrumamos uma professora em casa, que ela sabia espanhol, então a gente aprendeu albanês. Através do espanhol, que a gente nem sabia que entendia, né, na época. E depois, logo, a Nelimar, amiga querida, levou um albanês em casa, que eu pedi para aprender a culinária albanesa. Falei, enquanto eu aprendo aí, já começando. Falei, quero aprender a culinária albanesa. Eu queria dizer para você que quando a gente vai num lugar, querido, a gente precisa aprender com o povo, viu? A gente tem muita coisa para compartilhar, mas eu aprendo com o outro quando eu me coloco nesse lugar, né? Então eu quis aprender a culinária, fiquei com a língua assim, aquele som da língua muito diferente aos meus ouvidos. Sim. E eu queria aprender, eu queria falar logo, né? Henrique já começou com a equipe dos adolescentes da igreja do pastor Antônio no futebol, então rapidinho ele aprendeu lá as primeiras palavras. Manu na frente também, na escola, o inglês, na igreja, o albanês. Então, Manu, na época, estava com quantos anos? Manu estava com 7 anos. 7 anos, eu lembro dela nessa idade. Ela sofreu realmente esse choque cultural, todos nós, por mais que a gente ame a Albânia e nos dedicamos para chegar lá, mas a gente tem um choque, a cultura diferente, o clima lá é bem fresquinho, viu, gente? Diferente daqui desse calor. Que delícia. Eu quero ir para a Albânia. Então a gente assim, se adaptando com a comida, que é deliciosa, viu? Carne de carneiro, carne de bezerro, muita coalhada, muito queijo. Então, eu sei que vocês realizaram várias ações na Albânia, né? Tudo com o propósito, né, de espalhar aí a mensagem do Evangelho. Mas tem 2 assim que eu me lembro especificamente que assim me impactaram muito, me chamaram muita atenção. Uma delas foi o programa de TV sobre culinária. Foi isso mesmo? Como é que começou essa história? Mayra, querida, seja bem-vinda, uma amiga missionária venezuelana, está aqui com a gente, querida. Um beijo para você, querida. Eu queria só falar que depois a gente aprendendo a língua, a Nelimar, amiga muito querida que deu esse suporte para a gente, ela fez uma reunião na casa dela e convidou as vizinhas. E eu não sabia falar a língua, eu escrevi um churro enriqueta e amartua meirico, então eu comecei a escrever tudo. Chegou lá, a gente fez uma higienização facial com iogurte, morango, porque nós nos capacitamos. Uma pausinha. Você, Henriqueta, é esteticista, não é isso? Isso. Mas o quê? Eu lembro capilar, facial e corporal, né? Esteticista, capilar, facial, olha. Corporal, artesã e culinarista, né? Que incrível. O Henrique, como Deus usa, né? Às vezes a gente tem uma profissão, não vou usar isso aqui no campo missionário. Para que eu vou ser esteticista se eu quero ser missionária? Não, Deus usa a nossa profissão, seja qual for, Ele usa onde Ele quiser, não é isso? Exatamente. Deus vai te usar no dom que Ele te deu, e todo dom vem dele, e Ele quer que você use esse dom, né? Ele capacita realmente. Então as pessoas
têm ficado impactadas quando a gente vai nos congressos, compartilhando que Deus vai usar a profissão que você tem, não importa qual seja ela, você vai alcançar alguém. Então, nessa reuniãozinha lá, reunimos mulheres, teve mulheres que eram viúvas, que nunca iriam a uma igreja, mas quando ouviu falar que tinha uma brasileira que ia ensinar limpeza de pele, ela foi. E ela ouviu a palavra, né? Então, eu queria dizer para você que vale a pena. Embora eu não soubesse, eu li só. E depois a gente fez a higienização, colocamos um pepininho nos olhos, elas ficaram no sofá, colocamos uma musiquinha, e aí nós e os outros missionários, Deus, em nome de Jesus, faz um milagre na vida dessas mulheres, que o Senhor se revele a elas. Então, foi muito lindo. Minha primeira experiência lá, né? E como você perguntou sobre a TV, né? Isso. Nós desenvolvemos... Como é que começou essa história aí da culinária, né? Você atuando como culinarista num programa de TV da Albânia, em outro idioma. Olha, foi esse desafio? Convém ressaltar que eu nunca tive nos meus projetos, né? Que a gente fez um projetinho, aqui é Mulher Total, aqui nós temos algumas atividades que a gente desenvolveu na Albânia, e nesse projeto, gente, não tem culinária na TV. Aqui tem alongamento com a terceira idade, a gente tem estética facial, estética corporal, artesanato, saúde da mulher, mas Deus faz muito mais do que a gente pensa, não é? E então, quando chegamos lá, a gente começou a desenvolver esse projeto. Eu sempre tive essa ferramenta de aproximação, né? Através de alguma habilidade que o Senhor me deu, a gente começou, convidava as moças gostam muito de maquiagem, as mulheres já de artesanato, culinária, então cada um tem aquilo que elas mais têm afinidade. E nós começamos o trabalho assim. Em 2000 quando a gente estava fazendo 15 anos de Albânia, né? O Senhor, assim que a gente chegou na Albânia, a gente conheceu uma albanesa muito querida, que chama Leta Senoli. Sabe quando a Bíblia diz que quando você deixa tudo pelo Senhor, Ele vai te dar uma família nova? Ele dá. Leta e família foram muito queridos para a gente também. A Elimar foi uma benção, mas Anchieta, eles que apresentaram a Leta para nós. E eu levei um docinho de abóbora. Você sabe que não é de bom tom, viu, gente? Visitar alguém sem levar um docinho, alguma coisa. Fica a dica, uma dica boa, fica a dica. Então, eu já fui conhecer ele e já levei o docinho. E daí, sem saber falar a língua, eu só sabia mímicas e o trivial lá, né? Combinamos uma massagem. E a Leta, até hoje, nós nos tornamos muito amigas. E até hoje ela fala que nunca viu como que alguém chega sem falar a língua. Eu propus a ela uma massagem relaxante. E aí nós fomos no trabalho dela. Colocamos um colchão em cima da mesa da cozinha. E eu comecei a fazer a massagem no rosto e a Manu no pé, porque a Manu também pegou todas as manobras da massagem relaxante. E Manu estava com quantos anos já fazendo massagem? 8 anos. 8 anos, Manu já fazendo junto comigo. E ela lembra, ela fala até hoje, as mãozinhas da Manu pequena. Gente, eu nunca vou esquecer, eles não sabiam falar a língua, mas a língua do amor é maior. Então, a gente começou a desenvolver uma amizade. Pois bem, com o tempo ela me convidou para ensinar algum artesanato no grupo de mulheres que ela começou a reunir. E aí eu sugeri a ela, vamos compartilhar o amor de Deus para essas mulheres através do artesanato, da beleza. E assim a gente começou. Para encurtar a história, esse grupo lá começou em 2008, Deus prosperou. Logo, em 2012, nós batizamos mais de 12 mulheres. Eu lembro até que você falou que era o empoderamento da mulher. Eu lembro de uma frase sua, quando você estudou, né? Um bom empoderamento, esse verdadeiramente um empoderamento, né? Não existe empoderamento melhor. É verdade. E eu fiquei muito honrada, porque eu disse, olha, o Henrique vai fazer tudo. Ela falou, quero você, que você é a nossa líder, a nossa pastora das mulheres, né? E foi lindo, gente. Isso. E é tanto que agora aproveitando, em novembro... Henriqueta, aproveitando, depois você volta para falar o que vai ter em novembro, mas aproveitando, como você define uma mulher empoderada? Deveria ser, para você, o que é realmente ser uma mulher empoderada? É uma mulher que sabe
o valor dela em Deus, né, para qual ela foi criada, é uma mulher que sabe o seu papel, o seu lugar, né, as suas características, respeitando aquilo que ela acredita, né, porque a mulher que, o fato dela fazer alguns trabalhos, cuidar da família, da casa, não vai tirar o valor que ela tem, né, porque ela é uma mulher em potencial, né, eu sei do meu valor e o fato de eu estar passando por uma etapa, uma fase da vida, que eu passei por isso, eu queria colocar aqui, que logo no início do casamento, eu com todos meus cursos, meu preparo, teve uma época que eu fiquei em casa, viu, queridinhas? Limpando, lavando, cozinhando, e eu dei assim uma reviravolta e disse assim, ei, pera lá, eu não faço só isso, eu sou capaz de mais. Então, é isso que as mulheres precisam fazer, o fato de você fazer o que é necessário não vai tirar o seu valor e o seu potencial. Eu sou muito realizada em todas as fases da vida. As estações, queridas, quais são? Né? Primavera, verão, outono, inverno. Outono e inverno. Então, tem um tempo para toda coisa. Exatamente. Você tem o seu valor, o seu potencial, porque é impossível você não desenvolver, porque Deus sonhou com você esses sonhos. Deus tem o melhor, né, para a sua vida. Então, tudo são etapas para Ele cumprir. Então, na nossa vida, a gente tem várias estações para compartilhar. Né? Exato. O pastor Sérgio Dias está fazendo uma perguntinha aí para você. Henriqueta, se você enxergar melhor do que eu te agradeço. É um conselho, qual a melhor maneira, né, de começar um projeto? Evangelismo numa igreja local. Isso. Então, pastor... a gente foi para uma cidade que foi o norte da Albânia agora, em 2000, fala agora, né? Parece que foi ali, em 2014. E lá é muito mais difícil, né, do que na capital. Então, a igreja é pequena, né? Um local onde tem mais muçulmanos e católicos ortodoxos. Então, e que homem não podia fazer o trabalho. Então, era mais eu e a Manu. Manu estudava, Henrique com os homens. E eu lembro que eu fiz uns convitinhos e fui na feira, nas lojas, entregar. Olha, semana que vem a gente vai ter uma reunião, nós vamos ensinar um artesanato. Começou assim, um artesanato. E aí a gente saiu convidando. É claro que recebemos muitos nãos, mas eles só falaram não porque eles não sabiam quem que a gente ia apresentar nesse bordado, que é Jesus Cristo, né? Que é a nossa vida, é o nosso caminho, é a nossa alegria. E nós perseveramos, e Deus deu a vitória, que começou o trabalho, as mulheres falaram para outra, e um amigo nosso, chama Besnik, ele disse, olha, tá na cidade o comentário aqui desse centro, né, que era a Igreja Água Viva. E a gente começou fazendo esse projetinho aqui, viu, pastor? A gente, abraço também para vocês. E esse projeto foi aqui, a gente pode falar depois, quem quiser, nessa área, toda terça-feira nós tínhamos estudo bíblico e um artesanato. Na quarta, culinária e estudo bíblico. Na quinta, a gente tinha aula com a terceira idade. Na sexta, futebol. Então, nós começamos a entrar, assim, na cidade, convidando as pessoas para aprender algo diferente. E foi uma bênção muito grande. O Henrique montou a cozinha profissional e toda quarta-feira a gente fazia essa aula de culinária com as receitas mais acessíveis à comunidade que a gente trabalhava. E nós fomos ganhando a simpatia do povo, gente. Agora eu queria dizer que, sabe como... Novembro, né, que você ia falar também, depois você volta. Novembro foi que nós tivemos lá com a Leta, né, com um grupo que a gente ajudou a fortalecer e que teve os batizados. E tão bem, graças a Deus, o grupo tem crescido e a gente deu uma palavra lá, foi muito boa. Eu queria falar sobre isso. Mas você tinha falado do programa da TV. Como foi? Isso. Né? Nada programado, viu, gente? Porque a amizade tem que ser sincera, né? Eu amo você porque você é especial, porque Deus me mandou. E nós temos que ser assim transparentes. E a Leta percebeu isso. Ela disse que em tantos anos, porque ela trabalha numa fundação holandesa, em tantos anos de trabalho, né, que já são mais de 35 anos, ela nunca tinha visto alguém ganhar alguma coisa, assim, voltar para agradecer, como a gente voltou e agradeceu. Porque quando você tem um local onde as pessoas te ajudam com determinadas coisas, algumas pessoas pensam, não, isso aqui existe para isso, então tá bom.
Só que a gente voltou para agradecer. E tudo que ela dava, eu dava um valor muito grande, né? E aí, era aniversário dela, todos os anos a gente fazia uma comemoração, e em março de 2015, eu até anotei aqui, porque coisa importante a gente tem que frisar, né? O trabalho, eu fiz um bolo, e o Henrique gosta de enfeitar que o bolo, gente, é Edson, querido, Pachezot Meiur. O Edson é muito querido, é um adolescente na época, que agora já está homem, está com a gente. Edson, Zot Bekov Shum, te duas Shum. Então, eu só sei fazer tchau. Eu fiz o bolo, e aí o Henrique fala com pasta americana, com pérolas, vinho, com recheio de nozes. Caprichei. Sabe por quê, queridas? Ó, meninas e meninos, que olha, quando a gente vai fazer receita, alguma coisa, quando a gente vai fazer algo, a gente tem que fazer com excelência. Então, você tem que ser... Eveti e Dasha. Você tem que ser pontual naquilo que você vai fazer, mas seja o melhor. Você vai oferecer um trabalho, se especialize naquilo. Porque nós somos servos, né? Nós servimos ao Senhor. E nós temos... Mariol, ele foi quem ensinou a gente o alfabeto, viu? Olha aí, Mariol. Olha ele aí, para não te deixar mentir. Mariol e outro amigo, eles que ensinaram. Eles ensinaram a gente o alfabeto. Que lindo. Então, eu fiz esse bolo especial, né? Antes de ir para a Albânia, me especializei em algumas coisas. Olá, ele está falando olá. Olá, Mariol. Fomos para o aniversário dessa amiga querida e apresentei. Chegou lá no aniversário, ela tinha uma amiga, né, que chama Inkeleda Kumaruko. E ela disse, Henriqueta, eu dirijo a Rádio Stato, que é a Rádio 7 lá, e a gente está com um projeto de abrir uma emissora evangélica aqui na Albânia. Já tem um tempo. E só não tem o programa de culinária. Eu achei esse bolo maravilhoso, eu acho que na Albânia nem tem. Na época não tinha, viu, gente? Em 2015 não tinha tanto, não era frequente ter bolo com pasta americana. Agora tá bem natural, agora tá comum, bem normal. Tá comum. E aí ela disse assim, você comum, gostaria mais caro. Pelo menos aqui no Brasil. É verdade. E aí ela disse, você gostaria de fazer parte, né, fazer o programa de culinária? Eu falei, estou prontíssima! Gente, eu nem esperava. Nem pensou. Mas nem pensei. Desde que você me permita falar do evangelho, porque antes de ser culinarista, eu sou missionária. Gente, mas não tem como a gente ensinar algo para ninguém sem falar do amor que liberta, né, de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Exato. E conversamos, acertamos. E olha só, era um trabalho voluntário que eu teria que fazer, e eles saíam da capital para ir no norte, que é onde a gente morava, 2 vezes por semana, a equipe da emissora ia lá para gravar o programa. Então a gente já tinha a cozinha pronta. A emissora custeava o material dos ingredientes e eu fazia o trabalho gratuitamente, que era a maior alegria do mundo. Agora, eu queria ressaltar que Henrique me apoiou sempre em tudo no meu ministério. Eu gostaria de falar que é um homem segundo o coração de Deus, que realmente ajuda. E a Emanuele participou de todos os cursos que eu dei. Acho que ela está exausta hoje de tanto que ela ajudou. Então, no programa, né, porque ela estava na Hungria fazendo seminário, mas quando ela estava na Albânia, comigo, me assessorando, né, Henrique, fazendo tudo, comprando tudo para arrumar as coisas. Então, é assim, né? Um ajuda o outro, um apoia o outro, né, Henrique? Assim como você também apoia eles em todos os momentos. Isso é família, né? Então, assim, foi muito bom. E a gente gravava todas as terças e quinta-feira, a emissora para lá. E foi assim, gente, começando, eles também estavam aprendendo. E foram, assim, dias muito especiais, onde eu tinha essa abertura, né, no programa, chama Necugina Meiriqueta, né, Na Cozinha com Henriqueta, em português. Os episódios estão no YouTube, né, TV7, Albânia, e aí eu apresentava os ingredientes
e depois eu falava da melhor receita, né? E aí eu falava, você, vovó que está aí, vem aqui que eu tenho um segredinho para te contar. E eu começava a ler a Bíblia, mas numa alegria, olha, só Deus é que sabe, assim, a graça que é você num país como aquele de limitações religiosas, você numa emissora, falando a verdade, a palavra de Deus que liberta. Então, tinha dias que dava vontade da gente sair pulando, assim, de tanta alegria, de satisfação e realização, mas eu sei que isso é porque há uma igreja no Brasil de apaixonados por missões, que sustenta o missionário, que ora, que intercede, que manda oferta. Agora há pouco a gente teve lá na convenção, que amor por missões. Foi em Foz do Iguaçu, não foi? Foz do Iguaçu, foi. Então, está com aquelas mulheres, todos os homens, os adolescentes, tudo, pessoas que amam missões, que sabem o valor do evangelho, como investem nisso. Então, cada um que chega para dizer que estou orando por você é um refrigério realmente, né? Muito, muito especial. Quando a Enqueleda me convidou, isso era 2015, só que demorou um pouco. Nós gravamos o programa e eles não tinham autorização, porque o país muçulmano não estava querendo autorizar a emissora evangélica. Mas depois de 3 longos anos, com tudo pronto, o programa foi ao ar exatamente como a emissora. Até hoje eu faço grade lá, faço parte da programação. Ficaram repetindo muitas vezes o programa, né? Então, está disponível. Mas eu queria dizer para vocês que Deus é assim, Ele faz assim o que você nem imagina, porque eu nunca imaginei no Brasil de fazer um programa de televisão, e o Senhor nos capacita. O mérito não é nosso, as qualidades é Ele quem dá, né? A força, a coragem, é Ele quem dá. Porque anteriormente, para fazer um programa de televisão lá, era caríssimo, né? Não se tinha condições, e a gente ganhar assim, gente, só pode ser Jesus. Não tem nem Deus como. Deus faz coisas incríveis, né? Não tem como. E eu sei que além do oração. É incrível. É a oração do povo que te acompanha, né? Acompanha você, o pastor Davanço e a Emanuele, e de vocês, né? Como família ali. Porque não basta a gente estar o tempo todo trabalhando, agindo, pensando novas ideias e não ter o momento de oração, não ter o nosso momento com Deus, né? É preciso, às vezes, aquele tempo de recolhimento para saber, para entender o que Deus quer realmente para a nossa vida e o que Ele quer que a gente faça pelo próximo. Porque o que eu costumo falar aqui, não é por nós, é pelo próximo, né? De nós, Deus está cuidando, mas Deus vai enviar cada um de nós para cuidar do próximo. É verdade. E nesse cuidado, Henriqueta, teve também uma situação, assim, eu vou falar bem rápido com você, até por questão para não te tomar muito tempo, sobre a questão da ajuda humanitária. Né? Eu vou falar rápido sobre isso com você, porque aí eu já aproveito para deixar aí esse assunto também para o pastor Davanço, né? Numa próxima oportunidade. Eu sei que vocês vão viajar aí para os acampamentos, vão né, rodar aí as igrejas do Brasil, levando aí a mensagem da nova campanha de missões mundiais. Mas eu quero conversar com ele mais sobre isso, mas você pode dar uma entradinha no assunto, né? Para introduzi-lo até. A questão da ajuda humanitária. A Albânia passou por um terremoto, que foi uma situação bastante complicada, né? Pessoas desabrigadas, vários mortos. Isso foi em que ano, Henriqueta? E vocês estiveram ali para ajudar. Sim. Né? Vocês, como família missionária, felizmente, graças a Deus, não foram afetados, mas Deus usou vocês para ajudar aquelas pessoas que estavam ali, passando pelo luto, passando por perdas físicas, perdas materiais. Como foi, assim, ser usado naquele momento tão difícil? Olha, gente, foi no dia 26 de novembro de 2019, né? Perto das 4 horas da manhã. A gente acordou com a cama sacudindo, e lá na Albânia as casas são feitas, que são estruturadas com bastante ferro. Então, você ouviu o barulho dos ferros estalando, a casa fazia assim, ó, né? Ela não racha de uma vez, porque ela tem essa estrutura com bastante ferro, né, embaixo. E aí a gente acordou sobressaltado, porque a gente já com mais de 15 anos na Albânia, a gente já estava acostumado com os terremotos. Só que esse foi 6,4 a magnitude desse terremoto. Então, ele realmente causou muito estrago, né? E eu tenho aqui
foi a cidade de Dures, a mais atingida, e outra Sumane. A de Dures ficava 70 quilômetros da gente, e a Sumane ficava 30 quilômetros da gente. Então, foi bem próximo. E aí a gente acordou, já trocamos de roupas, e só vemos os vizinhos saindo de carro. Todo mundo foi para uma praça central, às 4 horas da manhã. Aí a cidade ficou cheia de pessoas, saíram todo mundo das casas. E você fica numa insegurança muito grande. Até então a gente nem sabia os danos que tinham sido causados. E ficamos lá até amanhecer o dia. E nessa hora que a gente chegou lá, eu queria colocar aqui que a Débora Caires e a Ana Cássia Caires, de Votuporanga, imediatamente eles ligaram para a gente, perguntando se a gente estava bem. Você sabe que isso faz um bem tão grande em saber que tem pessoas que estão junto com você. Na hora, chegou a notícia aqui no Brasil e já o pessoal começou a ligar, mas elas foram as primeiras que realmente nos deram essa palavra de encorajamento. É emocionante, né? A gente sente cuidado, né? Vocês sentiram cuidado dessas duas. E aí a gente voltou para casa, já estava amanhecendo o dia, e aí eu entrei em casa para fazer café. Na hora que eu entrei, gente, foi outro terremoto forte. Então a gente saiu de casa e ficamos fora. E eu falei, e agora, como é que faz? A gente fica com medo de entrar, né? Eles pediram que o pessoal ficasse fora. Os amigos missionários estavam num estádio com as crianças, com mantimentos dentro do carro, porque eles não tinham segurança para ficar em casa, porque poderia haver mais desmoronamentos. E aí a gente tinha assim, uma amizade muito grande com a missionária Naja Diba, que já está com o Senhor, muito querida nossa, como se fosse uma vozinha da Manu. E a gente já quis ir para Camisa, na cidade que ela morava, para ver como é que ela estava, né? Para dar esse conforto. No meio da estrada, teve outro terremoto, né? O carro balança. Gente, é uma situação assim que a gente ficou, até hoje, quando passa um carro pesado que treme, a gente ainda sente, né? Essas lembranças. E quando chegamos na casa da tia Nájua, começou a tremer de novo. O Henrique estava arrumando assim a lareira dela lá. E aí, conversando com ela, eu falei, escuta, mas como que a gente vai fazer? A gente tinha medo, queridos, de tomar banho. A gente ficou com medo de dormir, né? Com medo de acontecer de novo. E a tia Nájua falou assim, a gente precisa confiar no Senhor. A gente não pode viver amedrontado. Porque num dia só teve 100 réplicas. Foram repetidas. A Albânia está num terreno lá que eles falam que é bem propício para terremoto. Eles têm um termo, né? Atividade sísmica elevada na região dos Balcãs. As placas tectônicas. Então, toda hora dava essa repetia. Uma movimentação, né, dessas placas tectônicas, e aí causa o terremoto. Então, ela está em cima de placas que estão afastadas. Aí, qualquer abalo já causa um estrago grande. Tremia tudo. Então, ficou a população toda assim. E eu lembro que a tia Nádia falou assim, vamos fazer o seguinte, a nossa vida está sobre os cuidados do Senhor. Vamos parar de ter medo de morrer? E a gente entrou numa acordo, nós três ali conversando. Deus assim, queria te usar, né? Queria usar vocês. Se Deus quiser nos poupar, Ele vai poupar. Senão a gente vai morrer. Então não adianta ficar desesperado. Vamos ter paz para respirar e poder ir para o banheiro tomar banho, com medo de cair tudo e dormir, né? Eu lembro que o Eduardo, que também deve estar aqui nos assistindo, da Missão Antioquia, da Missão da Tia Nájua, ele e a Jane, ele foi bem treinado para lidar com terremotos. E ele mandou um aviso lá no grupo, olha, tem que dormir com uma sacolinha com uma garrafa de água, um apito, uma lanterna, os passaportes e euro. Você tinha que dormir assim. Se tivesse um tremor, você saía correndo só com esses. Já está amarrado na sacola, sai correndo, não pega mais nada. Então, aí nossos parentes no Brasil diziam assim, voltem, que vocês estão doidos, o que estão fazendo aí? Está tendo réplica direto aí. Mas como você vai voltar e deixar um povo? Olha, tem os dados aqui, 51 pessoas morreram e mais de 2.000 pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades albanesas, né? Cerca de 6.300 albaneses perderam suas casas. E nós fomos com a equipe lá de missionários, né? A Associação Evangélica da Albânia, VUSH, organizou equipes para ajudarmos. A gente foi à cidade de Dures, todos num estádio de futebol muito grande, o exército barracas. E aí a gente ia levar alimentos para essas famílias. O que é que você vai falar para alguém que... Mesmo estando passando
pela mesma situação, vocês buscaram forças e foram lá ajudar quem precisava. Exatamente. Eu lembro de uma família, todos sentados na frente da barraca, aéreos. Eles tinham perdido tudo, destruiu a casa inteira. Essa família não perdeu ninguém, mas eu falei, olha, que bênção, vocês podem recomeçar. Vão-se os anéis, né? Os investimentos, tudo que uma pessoa construiu a vida inteira, um homem de 50, 60 anos, perder tudo e não saber onde é que ia morar. Eu falei, vocês têm ainda um Deus que dá esperança, e começamos a evangelizá-los. Tinha outros que perderam parentes, mais difícil ainda, né? Então a gente distribuindo pão, água, alimentos, vinha outra réplica e todo mundo parava, porque você estava ao ar livre, então você fica com menos medo, né? Porque não vai cair nada em cima. Sim. E era assim, muitos jornalistas cobrindo, veio assim, muita ajuda internacional. Então foi um tempo assim que a gente pôde sentir a dor do outro, né? No dia seguinte, nós fomos escalados para ir para uma outra cidade, pertinho de onde a gente morava, e fazer a cesta básica. A gente trabalhava de cedo da manhã até a noite, o dia inteiro fazendo cesta, entregando, dando uma palavra. E eu lembro que nós fomos distribuir umas cestas para umas casas, mas bem pobres que tinham no bairro. E quando chegamos lá, a casa inteira estava rachada, inteira, em todos os cômodos. E eles colocaram uma... Elane, querido, um abraço, viu? Elane da Letônia, oi, Elane. Pastor Braga, Deus abençoe, que alegria. São todos nossos queridos. Bem-vindos. Chegaram no finalzinho já, poxa. Mas depois a gente programa outra, é isso aí. Mas o que eu queria falar, que essa senhora, a hora que ela viu a gente chegando, ela percebeu o sotaque. Débora, querida, um beijo, Deus te abençoe. Débora é missionária na Espanha, viu? Então, bem-vinda, Débora. Ela disse assim, o que vocês, estrangeiros, estão fazendo aqui no meio de um terremoto? Porque quando tem terremoto, todo mundo vai embora. Tem que... Cada um por si, Deus por todos, né? Dizem. Mas não é assim. E ela ficou impactada. Como que alguém que não era do país estava lá, ajudando, correndo risco de sofrer mais danos. E ela disse, amor de agradeceu. Deus que move a fazer isso, né? Exatamente. Ela agradeceu, ela ficou muito emocionada e falou, eu queria que Deus... Eu não me importo com a minha vida, porque eu já vivi tanto, ela disse. Ela tinha quase 70 anos, mas eu tenho preocupação com meus netos. Então, queridos, foi um tempo assim, que demorou, né? Só Deus é que sabe. Se esse povo que sofreu isso, ficou com esses traumas, se nós que não tivemos grandes problemas, nós tivemos traumas também de ficar com medo, né? Imagina esse povo. Marinaldo, abençoado de Jesus, Deus abençoe você. Marinaldo é de Portugal, viu? Nós outros estamos assim, bem. Renatinha linda. Renatinha participou semana passada, teve por aqui. Uma benção. Renatinha, uma benção. Então, assim, Henrique pode compartilhar mais, mas eu queria dizer que a nossa a gente vai marcar, vamos marcar com o pastor Henrique D'Avanço, você pode entrar junto com ele, porque eu sei que vocês têm muita história para contar, né? 15 anos tem um bocadinho de história, né? Não é pouco, não. Mas eu queria ressaltar aqui o cuidado da Junta de Missões Mundiais, pastor João Marcos Alexandre e toda a equipe conosco, em todo esse tempo de 18 anos de Junta de Missões Mundiais, né? Que somos missionários da Junta, queremos continuar até Jesus voltar. Mas eles são muito queridos. Vez missionários, sempre missionários. Exatamente. Você está aqui no Brasil já há quanto tempo? Voltaram quando? Nós voltamos. Já pretendem retornar. Porque, assim, sempre quando podem, vocês têm um tempinho e retornam à Albânia, que eu sei. É verdade. Nós voltamos em 2020, né? Em janeiro. Boa tarde aí. Por esse tempo aqui, fazendo mobilizações. Ano passado a gente esteve na Albânia por 2 meses, né? Foi muito bom ver assim o milagre do Senhor. Alguns que fizeram um curso conosco de culinária, viu, Márcia? Estão fazendo um Masterchef na capital, se preparando. Que bacana! Viu? Ficou fruto. Exatamente. Né? Tem outro que está trabalhando já como no restaurante, Masterchef de um restaurante, a gente visitou, foi lá. O Abi, ele está fazendo Masterchef em confeitaria
E o Zenelli está lá trabalhando também como o cozinheiro Masterchef no restaurante. A Teuta, que está na Grécia, ela fez curso de cabeleireiro em Tirana. Então, todas as áreas que a gente ensinou, Deus levantou alguém para fazer um curso, para se especializar. Mas eu falo para eles que a maior notícia que a gente tem dele é que eles amam a Jesus e estão firmes com o Senhor. Essa é a maior alegria que a gente tem. É o mais importante, né? E ali vocês plantaram a semente, o fruto cresceu e agora está dando outros frutos, né? Amém, Incrível. amém. E vocês vão tendo notícias. E é legal porque vocês podem acompanhar isso também, né? Ver o crescimento. Agora há pouco o Henrique estava falando com os meninos que eram adolescentes na época, hoje já estão homens, moram fora, né? Então, a gente é um privilégio servir ao Senhor, apesar de nós, com todas as nossas limitações, mas Deus é maravilhoso, Ele conta conosco, nos ensina, né? E a gente precisa ser boca de Deus e estender a mão para aquele que necessita, né? E legal que vocês também reconhecem, né, a importância de estar sob uma liderança. No caso da Junta de Missões Mundiais, com o pastor João Marcos, o pastor Alexandre. Eu conheço muito bem os dois, graças a Deus também, né, estive debaixo da liderança deles, aprendi muito. E, assim, Henriqueta, eu queria agradecer pela participação, né, a gente já conversou aí, já tem uma meia horinha ou mais, mas eu tenho certeza aí que eu não quero tomar muito teu tempo, mas eu tenho certeza que você vai voltar, depois aí que cumprir a agenda pelo Brasil, de acampamentos, com o pastor Henrique Davanço, você vai voltar aqui para falar mais com a gente, não vai? Com certeza. Eu queria falar que ontem, quando a gente estava preparando os tópicos aqui dos assuntos, que eu relembrando, sabe, uma alegria no coração, um prazer, falei, eu quero... Vai recordando, né? Tanta coisa que eu acho que você nem lembrava mais, assim, gente, realmente eu fiz isso. Então eu peguei nos arquivos, né, as cartinhas e tudo mais, vendo, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, que prazer estar compartilhando aquilo que Deus fez nas vidas, que nós somos tão carentes de Deus como cada um é. Nós não somos melhores porque já conhecemos um pouquinho, mas a gente tem que conhecer mais de Deus e tem que incentivar as pessoas a servir o outro, né? Para isso que a gente foi chamado. Esse é o objetivo, aliás, de estar aqui com vocês, né? Eu estou tentando abrir live toda semana, pelo menos uma vez na semana, para justamente incentivar as pessoas, né, a fazerem o bem. A gente tem tanta notícia ruim no jornal, na TV, no rádio, né? A gente fica com a cabeça a mil. Então a gente precisa ter um exemplo, olhar para o lado bom da vida. Não dá para olhar só para o lado negativo, né, Henriqueta? Exatamente. E aí, tendo essa oportunidade de mostrar o trabalho de vocês, e assim, missionário é uma fonte de trabalhos, né, generosos, de compaixão, de gratidão, de tudo isso, de tudo que é bom, né, dos frutos do Espírito Santo. E as pessoas precisam conhecer mais esse lado bom, porque se a gente for olhando só para as coisas ruins, a gente não vai conseguir dar bons frutos. E eu queria dizer também que a gente chora, a gente fica deprimido, a gente fica desanimado, a gente tem dia que dá só o bagaço, como dizem os maranhenses. Mas nós temos esperança. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, parece que você não enfrenta nunca problema, tá sempre para cima. Eu falei, olha, é a palavra de cada dia que renova. Eu queria incentivar para você. De repente você pode falar assim, eu não sei o que é que eu posso servir o meu próximo, não tenho nem vontade de servir, porque eu não tenho ânimo. Você precisa desse ânimo porque você precisa estar com Deus, conhecer ao Senhor, ler a palavra, ter uma vida de oração. Sabe esse desânimo? Você coloca aos pés do Senhor e Ele vai te dando, porque, gente, é tão bom abençoar as pessoas, né? É muito bom, importante. Henriqueta, primeiro, antes de encerrar, eu queria que você deixasse aí os seus contatos, né? O seu Instagram, outro tipo de contato que você queira deixar, porque tem gente que quer levar o seu testemunho para a igreja, para algum evento, né? Ou do pastor Henrique Davanço, como é que faz? Ou simplesmente para trocar ideia com você, tirar dúvidas sobre tudo que você falou aqui durante essa live, como é que a pessoa pode entrar em contato com vocês? Olha, através do Instagram, né, Henriqueta_Peixoto, do Henrique, Henrique Davanço, e nós temos também um canal, né, no YouTube, um canal de missões, Henriqueta. Então, tem muita coisa boa para
compartilhar, e a gente tem o maior prazer em compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, né? Então, estamos à disposição. Falar de Deus é sempre bom, falar daquilo que Ele tem realizado, porque o mérito não é nosso, o mérito é dele, e Ele usa qualquer um que se dispõe para ser usado por Ele. É verdade. Então, o falar dos feitos de Deus, dos milagres que Ele faz, é tão prazeroso que vale a pena qualquer um que estiver nos assistindo, né? Estão te convidando para ir para Goiás. Olha, a Janete, querida, e o pastor Braga, nós trabalhamos junto na Casa de Recuperação, lá no Maranhão, por algum tempo, então são muito preciosos. Eles estão, acho que perto de Goiás. Deixou aí. Legal, Janete. E o pastor Henrique deixou aí o canal Missões no YouTube. Isso. Então é só se inscrever lá, gente. Se inscreve no canal Missões, porque se a gente não se alimentar da palavra de Deus, a gente não tem nada para dar, né? Exatamente. Pra oferecer. Tem que buscar em Deus para fluir um rio de água viva, né? Isso. Então, às vezes, quando alguém fala assim, mas a pessoa fez isso e isso, e está cobrando dela, eu falo assim, ela não tem para dar. Não é injustiça você cobrar algo de alguém que não tem para dar? Se o copo está vazio, como que ele vai dar uma água para você? Essa água, só água viva quem dá é o Jesus. Então, a gente precisa buscar nele, né, para poder doar para os outros. E na Albânia, eles gostam de falar assim, tia Shumemir, você é uma pessoa muito boa. A gente fala, boa é o Senhor. É ele, porque por nós... Só ele. Exatamente. Riqueta, para terminar nossa live aí, eu quero te agradecer. Pena, gente, tem tanta coisa boa para compartilhar. Muita coisa, mas você vai voltar. Para encerrar, deixa aí um versículo para gente, a reflexão. Okay. Eu queria dar um alô para o Renato, que é um irmão querido lá da PIB, né, aqui de São José do Rio Preto. É o homem, ele e mais a Priscila, são muito queridos. Eles fazem um trabalho maravilhoso de ação social. Que bacana. Todo evento que tem, eles estão na frente, né? Que Deus abençoe. Eu aproveito aí para quem quiser participar de uma próxima live, me chama aí no meu Instagram, manda um direct. Tem uma história legal, assim como a Henriqueta, me chama no Instagram que a gente vai marcar uma live. Henriqueta, eu sei que tem vários contatos que são bênçãos, né, Henriqueta? Já indica. Moramos em alguns estados do Brasil, né? Conhecemos muito semelhantes, né? Muito especial. Bom, a palavra que eu queria dar, fale de Jesus para outras pessoas, né? Antes de Jesus partir, ele deixou uma ordem. E ele disse, vão pelo mundo, né? E pregue o evangelho a todas as pessoas. Querido, mas é para pregar a tempo e fora de tempo. Você sabe por quê? Porque o dia de amanhã não nos pertence. Aliás, nem daqui a uma hora a gente não sabe o que vai acontecer conosco. Por isso é hora de falar do amor de Deus, desse Deus que ama incondicionalmente, do jeitinho que você está. Não precisa você se aperfeiçoar para ir para Deus. Ele quer você do jeitinho que você está, com todas as carências, limitações, fragilidades. Ele está disposto, né? Então é isso que eu queria deixar. Pregue, né, a palavra, anuncie Jesus no poder do Espírito Santo. Vamos compartilhar a missão, né? Esse é o nosso tema. Obrigada para você aí, Henriqueta. Um abraço no Pastor Davanço. Obrigada. Que Deus fortaleça vocês para a Emanuele. A Emanuele está aqui ligada. Linda. Um beijinho. Assessoria, ela que me assessora tudo, faz aqui, controla tempo, fica aqui, né? Tá sendo isso aí, Emanu. E que vocês sejam fortalecidos aí cada vez mais pelo poder do Espírito Santo, né? Porque só Ele, como você diz, para dar forças para vocês continuarem e para continuarem sendo bênçãos, né? Porque não adianta fazer nada pela metade. A missão tem que ser completa, né? Que vocês completem a missão que Deus deu a vocês, que é ir e fazer discípulos. Amém. Beijo, obrigado, abraço. Deus te abençoe. Obrigado por todo o apoio. Seja um cristão relevante. Curta e compartilhe o podcast Eis que te digo. Tchau, tchau. Apresentação, produção e edição, Márcia Pinheiro. Eis que te digo. Eis que te digo.